Por que Deus parecia tão cruel no Antigo Testamento? Você já se perguntou por que Deus parecia tão duro no Antigo Testamento? Parece que em alguns momentos ele está cheio de amor e em outros está mandando destruir cidades inteiras. Fogo caindo do céu, dilúvios, guerras, mortes inocentes pagando o preço. Será que Deus mudou com o tempo? Ou será que tem algo escondido nessas histórias? Algo que ninguém nunca te contou? Hoje você vai descobrir o que está por trás dessas passagens. Talvez, depois deste vídeo, você nunca mais veja Deus da mesma forma. Seja bem-vindo ao Arquivos Sagrados BR. Esse canal existe por um motivo simples. A verdade está na Bíblia, mas não está na superfície. Ela está escondida, esquecida e, às vezes, distorcida. Aqui, a gente vai fundo. Não repetimos o que todo mundo já falou. Nós investigamos o que ficou nas sombras. Revelamos o que está nas entrelinhas. E traduzimos tudo isso de um jeito que você entende. Mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, mesmo que você nem acredite em Deus, se você sente que existe algo maior, algo além do que contam por aí, esse canal é para você. A cada vídeo você vai conhecer personagens que foram esquecidos, mensagens ocultas, decisões divinas que parecem absurdas e histórias que vão mexer com você por dentro. Se isso faz sentido para você, já se inscreve. Não perde o próximo vídeo, porque a cada semana a gente aprofunda ainda mais. E agora, prepare sua pipoca, porque seu vídeo já vai começar. Capítulo 1. O dilema que ninguém resolve. Quando você lê o Antigo Testamento, pode parecer que está lendo sobre dois deuses diferentes, um que ama e outro que pune. De um lado, Deus cuida de seu povo, liberta, promete terra, abençoa. Do outro, manda matar, destrói cidades, envia pragas. Às vezes parece até cruel, e aí você se pergunta, como um Deus de amor pode fazer isso? Será que ele mudou entre o Antigo e o Novo Testamento? Ou será que a gente está interpretando tudo errado? A verdade é que essa pergunta é antiga. Desde os primeiros séculos, pessoas se incomodavam com isso. Um homem chamado Marcião, no ano 140 d.C., chegou a dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus do mal e que Jesus veio para mostrar o Deus de verdade, o Deus do amor. Mas será que é isso mesmo? Hoje você vai entender por que Deus agiu daquele jeito e por que, na verdade, ele nunca mudou. A forma como ele agia era diferente, mas o propósito sempre foi o mesmo. Capítulo 2. O mundo da época era muito pior do que você imagina. Para entender Deus no Antigo Testamento, você precisa entender o mundo em que aquelas histórias aconteceram. A gente vive num tempo onde existe polícia, leis, direitos humanos, escolas, remédios, hospitais. Mas naquela época não tinha nada disso. O mundo era violento. Tribos viviam em guerra. As pessoas matavam por território, por comida, por religião. Reis se orgulhavam de torturar inimigos. Mulheres eram tratadas como objetos. Crianças eram sacrificadas. Em rituais pagãos era um caos. E foi nesse mundo que Deus começou a se revelar. Se ele chegasse trazendo só flores e mensagens de paz, ninguém ia ouvir, ninguém ia sobreviver. Ele teve que se comunicar de uma forma que aquelas pessoas entendessem. Teve que se impor num mundo onde a linguagem era sangue, espada e fogo. Mas tem um detalhe que pouca gente percebe. Mesmo em meio a esse caos, Deus começou a trazer leis que, para a época, eram revolucionárias. Capítulo 3. As leis de Deus eram duras, mas humanas. Sim, Deus deu leis duras. Mas se você comparar com o que os outros povos faziam na época, vai perceber que Deus estava, na verdade, limitando a maldade. Por exemplo, a famosa lei olho por olho, dente por dente, não era uma licença para vingança. Era um limite. Se alguém te ferisse, você não podia sair matando toda a família da pessoa.
A punição tinha que ser proporcional. Outra coisa, em Israel, o escravo não podia ser tratado como lixo. Ele tinha direito a descanso e depois de 6 anos era libertado, com recursos para recomeçar a vida. Isso era impensável em outros povos. Deus também proibia matar inocentes e exigia que as viúvas, os órfãos e os estrangeiros fossem protegidos. Ou seja, num mundo onde a vida valia quase nada, Deus foi aos poucos ensinando um povo a ser diferente, a valorizar a justiça, a cuidar do outro. Mas como ensinar isso para um povo que só conhecia violência? Às vezes, o único jeito era com firmeza. Capítulo 4. Quando Deus julgava, ele já tinha esperado muito. Tem algo que a maioria das pessoas esquece antes de Deus destruir alguma cidade. Ele sempre esperava, sempre dava chances, sempre avisava. Vamos pegar o exemplo do dilúvio. Antes de as águas caírem, Deus esperou anos. A Bíblia diz que Noé avisava as pessoas, pedia que se arrependessem, mas ninguém escutava. Só zombavam o mundo. Tinha se tornado insuportável, cheio de violência, abuso, perversão, e Deus decidiu dar um recomeço. Parece cruel, mas talvez o que seria mais cruel seria deixar tudo continuar como estava. Outro exemplo, Sodoma e Gomorra. Cidades inteiras entregues à maldade. Gente que fazia o mal como se fosse brincadeira. Quando Deus avisou que destruiria tudo, Abraão intercedeu. Deus disse: se houver 10 justos, eu poupo a cidade. Mas nem isso havia mais ali. Deus não tem prazer em destruir, mas Ele também não fecha os olhos para o mal. E isso nos leva ao ponto mais difícil de todos. Capítulo 5. A ordem de destruir povos inteiros. Por quê? Essa é, sem dúvida, uma das partes mais difíceis da Bíblia. Deus mandando Israel destruir povos inteiros, homens, mulheres, crianças. Parece desumano, parece insano. Mas será que foi mesmo assim? Vamos com calma. Primeiro, esses povos, como os cananeus, não eram só diferentes. Eles eram extremamente violentos, sacrificavam bebês, faziam rituais com orgias, matavam inocentes em nome de deuses de pedra. Viviam em uma cultura que estava apodrecendo por dentro. Deus não mandou Israel atacar do nada. Ele esperou séculos, avisou, mandou sinais. Mas quando ficou claro que não haveria mudança, o juízo veio. E mesmo assim, a Bíblia mostra que muitos desses povos fugiram. Outros se renderam e foram poupados. A própria Raabe, que era de Jericó, foi salva e se tornou parte da história do povo de Deus. Além disso, alguns estudiosos acreditam que os relatos de destruição total eram, em parte, linguagem de guerra comum naquela época. Ou seja, não significa que literalmente não sobrou ninguém. Era uma forma de dizer: a vitória foi completa. A verdade é que, em vários casos, os inimigos continuaram por ali. Não foram todos mortos, ou seja, o foco era tirar o poder da maldade e não praticar crueldade. Capítulo 6. Deus mudou no Novo Testamento? Tem gente que diz: o Deus do Antigo Testamento era bravo, mas no Novo ele ficou bonzinho. Será? A verdade é que Deus nunca mudou. O que mudou foi a maneira como ele se relacionou com o ser humano. No Antigo Testamento, Deus precisava formar um povo num tempo onde a maldade estava por todos os lados, e muitas vezes ele usou a força para proteger esse povo. Já no Novo Testamento, esse povo já estava formado, e então veio Jesus, mostrando o outro lado da moeda. Se antes Deus falou como juiz, agora falava como pai, com compaixão, com graça, com um novo plano: mudar o coração do homem por dentro, e não mais a força, mas pelo amor. Mas presta atenção, o mesmo Jesus que disse perdoe, também disse que um dia haverá julgamento.
Ele falou do inferno, do choro, da separação entre justos e injustos. O juízo não acabou, apenas foi adiado, para que a maior quantidade possível de pessoas tenha tempo de mudar. Capítulo 7. A justiça de Deus ainda está em ação. Hoje, Deus ainda está julgando? Sim, mas de outra forma. Ele julga quando confronta nossa consciência, quando permite que a gente colha o que plantou, quando tira a mão e deixa a gente encarar as consequências. Mas Ele também está agindo com misericórdia todos os dias. Quantas vezes você já escapou de algo pior? Quantas vezes teve livramento e nem percebeu? A justiça de Deus nunca deixou de existir. Ela só ficou mais silenciosa, mais interna, mais paciente. Mas um dia, essa paciência vai acabar. E aí, cada um vai prestar contas da própria história. Conclusão: o Deus que parecia cruel, sempre. Foi justo agora que você chegou até aqui? Me responde, será que Deus era mesmo cruel? Ou será que a gente estava vendo só parte da história? O mesmo Deus que destruiu cidades foi o Deus que esperou gerações inteiras antes de agir. O mesmo Deus que puniu nações foi o Deus que chorou ao ver a humanidade se perder. O mesmo Deus que exigia justiça foi o Deus que desceu até aqui e morreu por amor. Deus nunca foi cruel. Deus sempre foi intenso, intenso na justiça, intenso na misericórdia. E talvez o que incomoda a gente não é o que Ele fez, é o fato de que Ele não aceita a maldade passar impune. Ele vê o que ninguém vê e age quando ninguém espera. Mas em tudo o que Ele faz, o fim sempre é um só: resgatar o ser humano da própria destruição. Gostou do conteúdo? Se essa mensagem tocou você, comenta aqui embaixo. Você acha que Deus ainda julga hoje, como no Antigo Testamento? Ou acredita que Ele age de outra forma nos dias de hoje? Quero saber a sua opinião. Vamos conversar nos comentários. E se você quer entender mais sobre os mistérios, personagens e decisões mais intrigantes da Bíblia, já se inscreve no Arquivos Sagrados. O próximo vídeo vai mexer ainda mais com a sua cabeça e talvez com a sua alma também. Nos vemos lá.